cura sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós faremos uma leitura hoje, bem extensa, para aproveitar. Se você não leu a Bíblia durante a semana, você vai ler agora. Lucas capítulo 15, é nessa palavra que meditaremos nesta manhã. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta
para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Podem sentar, por favor. Meu Deus, que a tua palavra seja abundante nos nossos corações, o que de fato precisamos ouvir nesta manhã de Santa Ceia, o que de fato temos necessidade de ouvir nesta manhã, que a tua palavra traga renovo ao nosso coração, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. É o meu pedido, meu Deus, que nada nos distraia, que nada tire a nossa atenção, que recebamos de fato o que o Senhor tem dos céus. É o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos nesse tempo tão propício para esse tema, né? A gente está fechando um ciclo. Finalzinho do mês de novembro, e a gente está fechando o ciclo de 2024 e se preparando para 2025. E, irmãos, há uma necessidade de reflexão. O Senhor quer que a gente tenha esse tempo para a gente refletir sobre a nossa vida. Sabe qual é o problema, irmãos, da humanidade? A gente entra num automático e as coisas vão acontecendo, as coisas boas e as coisas ruins, tá, gente? Os ganhos e as perdas, e a gente não para refletir. Vai entrando e saindo o ano, e a gente vai vivendo, vai perdendo, vai se machucando, vai reconstruindo e não para refletir. E o Senhor, Ele quer que a gente faça isso, de tempo em tempo. De tempo em tempo. Você entende que é por causa disso que Ele usa o profeta Ageu para convidar o seu povo. O povo estava vivendo um tempo de miséria, tá, gente? Tinha voltado do cativeiro da Babilônia, estava tentando reconstruir a vida, mas assim, no automático. Faz o que dá, faz o que pode. Aí Deus usa o profeta Ageu para chamar o povo aqui, gente, à reflexão. O que é que ele diz através do profeta Ageu? Olhem aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, observem os caminhos de vocês. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Deus está convidando o povo aqui, pensem nisso. E o que vocês plantaram, na hora de colher, veio outro e colheu no lugar de vocês. Aí o Senhor diz de novo, através da boca do profeta Ageu: olhem aonde os caminhos de vocês os levaram. Pensem nisso, reflitam sobre a vida de vocês. É como se Deus estivesse dizendo assim: está tudo bem? Se está tudo bem, prossigam. Se vocês observam a vida de vocês e dizem: oh, que maravilha, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, Deus então está dizendo ao seu povo: então continuem assim. Mas o Senhor faz um chamado, um chamamento. A palavra dessa manhã, irmãos, é uma palavra à reflexão. A gente aproveitando que a gente está indo já, quase que entrando no último mês do ano de 2024, o Senhor quer nos levar a esse tempo de reflexão. Está tudo bem na nossa vida? Está tudo bem com a nossa família? Está tudo bem com os nossos relacionamentos? E principalmente, está tudo bem no nosso relacionamento com Deus? A maravilha que eu vejo o Senhor nos conduzindo nesses 21 dias de jejum, é porque nesses 21 dias o convite do Senhor, lembram? Joel capítulo 2, versículo 12, voltem-se para mim. Essa é a proposta, né? E por que, gente? Por que vocês acham que Deus está mandando a gente voltar-se para Ele? Porque possivelmente, gradativamente, naturalmente, como é a vida, a gente vai se afastando.
E o convite do Senhor através do profeta Joel 2,12 é: voltem-se para mim com lamento, pranto e jejum. É um convite. Mas eu só posso, irmãos, eu vou falar isso na minha ministração de hoje, né? Eu só posso perceber que estou distante se eu estiver atento. Quantas pessoas que por não refletirem, não tirarem esse tempo para refletir, estão distantes, mas parece que a vida está normal. Já percebeu como é esse momento? De tempo em tempo no casamento, da mulher chama para uma conversa: eu acho que a gente está precisando conversar sobre isso. Aí o marido acha que é chatice, né? Entenda, às vezes Deus está usando a boca da sua mulher para que você não perca seu casamento por completo. Às vezes Deus está usando a boca do filho, né? Pai, você está sem tempo para a gente, você não para em casa. Porque no natural, irmãos, na nossa vida cotidiana, a gente vai vivendo no automático e a gente vai se afastando das coisas que de fato valem a pena. É natural, a gente vai cuidando da vida. A gente tem que cuidar da vida, a gente tem que criar os filhos, tem que educar os filhos, a gente tem que ganhar dinheiro para educar os filhos, a gente tem que ganhar dinheiro para pagar um apartamento, e assim, a vida é assim, você vai trabalhando, e o dinheiro não dá, o dinheiro encurta, aí você estica e a vida vai nos cobrando isso, e naturalmente, a gente vai se afastando daquilo que de fato é precioso. A mensagem dessa manhã é para nos chamar esse tempo de reflexão, por isso eu quero falar com os irmãos sobre perdas. É sobre isso que eu quero falar. Esse momento aqui que a gente leu, Jesus está tratando de quê, gente? De perdas. Jesus estava sendo criticado. E qual era a crítica? A crítica a Jesus era que ele, se considerando, né, um homem santo, comia, andava, conversava, pelo menos na visão dos religiosos da época, tá, gente? Com pessoas pecadoras. Jesus está sendo criticado frontalmente. O início do capítulo 15 diz isso, que os fariseus, os religiosos da época, estavam criticando Jesus, porque ele comia, ele andava, ele conversava com gente que na mente dos religiosos eram pecadores, né? Então Jesus deixa bem claro para eles: olha, de fato eu vim para quem estava perdido. Ele disse isso, né? Sentado à mesa de Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Lembra? Ele diz: olha, eu vim para buscar e salvar o que se havia, o que, gente? Perdido. Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para essa gente que eu vim, para quem estava perdido mesmo. Se vocês estão se achando, aí eu não vim para vocês, eu vim para quem de fato se perdeu. E aí ele conta, três histórias, três parábolas, todas três sobre perda. As três histórias que nós lemos, Jesus está falando de perda. Ele conta a história da ovelha que se perdeu, né? Eram 100, uma se perdeu. Ele conta a história da moeda que perdeu, eram 10 moedas, a mulher perdeu uma. E ele conta a história do pai que tinha 2 filhos e perdeu um. É interessante, gente. Preste atenção que essas três histórias falam de perdas em proporções diferentes. Já parou para pensar nisso? As três parábolas que Jesus conta no capítulo 15 fala de perdas em proporções diferentes. A primeira parábola fala sobre uma perda de 1%. A segunda parábola fala sobre uma perda de 10%. E a terceira parábola fala de uma perda, aí depende de quem analisa, né? A gente pode considerar uma perda de 50%, já que o pai tinha 2 filhos, ou já que ninguém é insubstituível, ou que ninguém é substituível, um filho não pode ser substituído, né? Eu considero uma perda de 100%. Ele perdeu um filho, então não é uma perda de 50%, né? É uma perda de 100%. Jesus fala de 3 perdas. Um homem que tinha 100 ovelhas, e a palavra diz que ele perdeu uma perda pequena, tá, gente? Uma perda considerando o todo que dava para suportar. Uma perda que, olhando o todo da situação, mas ainda tem 99 aqui,
tem nenhum problema perder só uma ovelha. Ter uma perda de 1% não é um desastre. É interessante que nas 3 histórias, Jesus deixa bem claro que ninguém se conformou em perder. Nas 3 histórias, quem perdeu se preocupou em reaver. Por quê, gente? Porque Deus não gosta de perder nada. E esse é o modelo para nós. Às vezes, irmãos, as coisas vão se avolumando na nossa vida porque a gente se amoldou, se acomodou com as perdas pequenas. É assim que um casamento acaba. É assim que uma pessoa se distancia de Deus. Sabia? Pequenas perdas. Antes você orava todos os dias, e agora, mas eu oro os outros dias, eu vou domingo para a igreja. Mas lembra aquele tempo que você não se conformava de passar um dia sequer sem falar com o teu Pai Celestial? Sabe por que houve o esfriamento? Porque você se amoldou a uma perda pequena. E normalmente é assim, tá, gente? Quando nós nos acostumamos com perdas pequenas e não reparamos, essa perda vai se tornando gradativamente maior. A primeira parábola de Jesus é de um homem que tinha 100 ovelhas. Uma se desgarrou. E quando aquele homem percebeu que uma ovelha tinha se desgarrado, ele não se acomoda, ele não se conforma. Ele não disse para trazer uma certa calma no seu coração, mas pelo menos eu tenho 99 ovelhas. Não, a palavra diz que ele deixa as 99 no redil, no pasto, e vai atrás daquela única ovelha. É assim, irmãos, que nós consertamos as nossas perdas. Como eu disse no início da minha mensagem, a mensagem de hoje é um momento de reflexão. O que se perdeu ao longo do caminho? Será que a grande perda que você teve na sua vida não foi exatamente porque você desprezou as pequenas, que sucessivamente já vinham acontecendo? Houve um tempo em que você era completamente fiel à palavra. Aí foi passando o tempo e você foi relativizando algumas coisas. Sabe o que na verdade aconteceu? Você foi perdendo o temor. Você foi perdendo a reverência. Você foi perdendo o compromisso. E saiba, tá? As primeiras perdas nunca são alarmantes. Sempre é assim. É o casal que, se casou, se amam, todos os dias se falam, contam como foi o dia, e aí o tempo vai passando, o relacionamento vai se tornando um relacionamento de diálogos esparsos, distantes, mas aí a gente vai justificando, não, é a vida, é o corre-corre, é o dia a dia, e essas perdas pequenas, de 1%, vão sendo acrescentadas a outras perdas. Não se preocupe, essa é a receita completa e fatal do caos no relacionamento. Assim é com a gente, tá? No dia a dia. Assim também é com Deus. Eu conheço pais que se distanciaram completamente dos filhos. Filhos que são completamente distantes dos pais, mas não foi sempre assim. O que aconteceu com aquela garotinha, com aquele garotinho que era tão próximo? Eu vou dizer o que aconteceu. Foram acontecendo perdas que não foram reparadas. As que eram de 1% e a pessoa disse, não, mas pelo menos ele entende que eu estou trabalhando demais, é exatamente para pagar os estudos. E essas perdas foram se somando. É assim que nós nos distanciamos de Deus, irmãos. Como eu disse, o que me impressiona nessa história é que nas 3, Jesus faz questão de mostrar que quem perdeu não se acomodou. Então o homem deixou lá as 99 e foi atrás. Eu gosto muito desse termo, foi atrás da ovelha perdida.
foi buscar a ovelha perdida. Mas tem um detalhe nessa história aqui, que a gente precisa aprender com ele. Se você puder, volte-se aí para a sua Bíblia, no capítulo 15, no versículo 4. Olha o que diz a palavra: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, em outra versão da Bíblia diz, né, no redio, no deserto, tem outra que usa esse termo, e vai atrás da ovelha perdida? Agora está aqui o detalhe, tá? Até encontrá-la. Irmãos, toda perda só é reparada quando nós nos empenhamos em reaver. É o pai que precisa voltar a ter tempo de qualidade com seus filhos. É o marido e a esposa que precisam voltar a ter tempo de qualidade para os dois. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, né? Porque quando os filhos nascem, gente, a gente tem que dividir essa atenção, né? E Luciano Subirá diz que se o marido e a esposa não tiver cuidado, quando os filhos crescerem, que forem embora, sobram 2 estranhos dentro de casa. Por quê? Porque foi se perdendo muita coisa. Porque durante aquele período, né, do nascimento dos filhos até a ida deles para a vida particular, esses 2 se dedicaram integralmente só para os filhos. Então muita coisa também se perdeu. Essa palavra nessa manhã é para você. Reveja isso. Esses 2 precisam de um tempo de qualidade. Isso é bênção de Deus, e isso precisa ser revisto. A palavra diz que ele foi atrás da ovelha até encontrá-la. Isso é determinação. Nessa primeira história de uma perda pequena, de 1% apenas. Na segunda história, Jesus fala sobre uma mulher que tinha 10 moedas, dracma, gente, era uma moeda grega da época, muito valiosa, e a palavra diz que a mulher tinha 10, e ela perde uma, mas ainda tinha 9, né? Ainda tinha 9, dava para se contentar. A palavra diz que a mulher não se conformou, guarda as 9 em algum lugar, né? E vai atrás da moeda que se perdeu. Eu gosto de alguns detalhes que essa história traz. A palavra diz que ela acendeu a lâmpada. Ela foi procurar em todos os lugares. Sabe o que significa aí acender a lâmpada? É colocar luz sobre a situação. É enxergar melhor a situação para ver se eu acho como foi que eu perdi ou onde foi que eu perdi. Para a gente reaver algumas coisas na nossa vida, a gente precisa colocar luz, tá, gente? Luz é símbolo de discernimento. Então, às vezes, a gente, olhe bem para mim, às vezes a gente só vai enxergar o que foi que a gente perdeu e onde a gente perdeu, se uma luz for trazida sobre a situação. Às vezes é numa conversa. Sabia disso? Às vezes é numa conversa. É Deus mandando alguém de fora para dizer para você: ei, você não está percebendo não que teu filho está muito distante? Você não está percebendo não que teu filho, tua filha já não conversa, não faz mais da parte do ambiente da família? Quem sabe, né? Esse filho, essa filha já está com amizades e recebendo conselhos que só Deus para livrá-los. Falei sobre isso antes do culto com os jovens, numa palavra que trouxe para eles. Mas é preciso o que, gente? Para eu perceber, luz. É Deus mandando alguém para te dar um recado dizendo: olha, você não está percebendo não que você precisa ter mais atenção com tua esposa, com teu marido? Você não percebe não que você precisa voltar a ler a Bíblia como você lia antes? É luz. A palavra diz que aquela mulher trouxe a lamparina e colocou luz para ver, né? Onde é que essa moeda está? Onde foi que eu perdi? Luz eu chamo de discernimento. Discernimento. Mas a palavra diz também que a mulher varreu a casa. Ela estava determinada. E ela pegou uma vassoura e foi varrer a casa. Para quê?
Ela precisava limpar a superfície, né? Quem sabe tinha tanta sujeira que a moeda estava por ali, mas estava escondida debaixo de impurezas. Varrer a casa. Às vezes está assim, né, gente? Às vezes a gente perdeu um sentimento, sabe por quê? Porque esse sentimento se cobriu por uma crosta de ressentimentos. Sabia disso, irmãos? Às vezes a gente perdeu algo, porque isso que a gente perdeu está debaixo de uma crosta de ressentimentos. Por exemplo, uma pessoa que perdeu a graça, o desejo de congregar. Eu posso estar ministrando nessa manhã para você, que está aqui na igreja, mas está lutando para voltar. Aliás, já vou falar sobre isso, quando falar sobre a próxima parábola. E por que essa pessoa perdeu a vontade, o vigor de estar entre irmãos? Porque a chama que ardia no teu coração, que era a tua fé, ela se cobriu por uma crosta de decepção. Você passou em algum lugar onde você se decepcionou com a igreja, com liderança, com irmãos, aí essa crosta cobriu, né? Que era valioso. Por isso precisa o que, gente? Varrer. O varrer aí é purificar, limpar, para que o que se perdeu volte a ser visto. A palavra diz que a mulher procurou atentamente. Ela acendeu a luz, ela varreu e procurou atentamente. Em outra versão da Bíblia diz diligentemente. O que é procurar algo com diligência, gente? É quando você se empenha em procurar. É quando você se esmera em procurar. Era uma perda não tão grande, era uma perda só de 10%. Mas ela precisava procurar muito, muito, muito. A terceira história é a história do pai que tinha 2 filhos, e a palavra diz que um deles se perdeu. Pega todos os seus bens e vai gastar tudo. A palavra diz que aquele jovem gasta tudo irresponsavelmente e depois fica sem nada. Sabe uma curiosidade, gente, sobre essas 3 parábolas? Outra curiosidade, né? É que nas 2 primeiras, olhe bem, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nas 2 primeiras, nas 2 perdas, tanto da ovelha quanto da moeda, quem perdeu foi atrás. O homem perdeu uma ovelha das 99, ele foi atrás. A mulher que perdeu a moeda, ela foi atrás. Mas o pai que perdeu o filho, não foi atrás. Por quê? Porque quando nós estamos tratando de coisas inanimadas, a gente tem que ir atrás mesmo. Agora, quando a gente está falando de pessoas, a pessoa tem que querer voltar. Eu acho muito interessante que a palavra diz que quando o filho apontou lá adiante, a palavra diz que a primeira pessoa que viu o filho voltar, quem foi? O pai. A palavra diz que o pai o viu e correu e o abraçou. Por que ele não fez isso antes? Já que o pai estava querendo tanto que esse filho voltasse, por que ele não foi? Procurou o filho em vários lugares, mandou os empregados. Por que vocês acham, gente? Porque quando envolve gente, tem que querer voltar. Eu quero convidar você para uma missão, de algo que Deus colocou no meu coração já tem um tempo, mas agora a gente vai fazer. Próximo domingo eu quero convidar você, que o Espírito Santo te use, para você convidar uma pessoa que você conhece, que está já há um tempo, sem conseguir estar entre irmãos.
Sabe uma pessoa que você conhece que já tem um tempo que não congrega? Por isso que o culto da próxima semana tem esse título: Volta para casa. Esse é o título do culto do próximo domingo. Os 3 cultos: 7 da manhã, 10 da manhã e 17. Deus vai lhe usar para fazer um convite. Aliás, eu nem vou me debruçar muito sobre essa parábola, porque é ela que eu vou pregar no próximo domingo. Mas eu quero te fazer esse desafio. O desafio de convidar alguém que está desgarrado, alguém que se afastou e foi perdendo a chama da fé. Você conhece alguém? E sabe, irmãos, Deus tem colocado isso no meu coração porque tem sido recorrente, aqui, exatamente aqui. Pessoas que terminam o culto, vêm me cumprimentar e dizem: pastor, hoje é a minha primeira vez aqui. E já fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos, que eu não conseguia voltar a estar assim. E eu estou voltando. Não sei como vai ser não. Normalmente a pessoa me diz assim: não sei como vai ser não, mas eu estou voltando. Então o Senhor está, sim, querendo chamar os filhos. Então, no nome de Jesus, tenho certeza que Deus já trouxe no teu coração e na tua mente alguém. Já ore a partir de hoje. Não deixe para fazer esse convite no sábado que vem não, tá, gente? Nem em cima da hora. Mas deixa Deus mover o teu coração para alguém que você sabe que precisa estar bem pertinho de você, aí do teu lado. Ou você saber: olha, eu vim para o culto das 7 e eu sei que esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu tio, minha tia veio para o culto das 10. Tenho certeza que isso vai alegrar muito o teu coração. Há alguém que precisa de um resgate. Agora, nessa lição que a gente aprendeu, a gente tem algo muito precioso, né? Porque o pai não vai atrás do filho, o pai espera o filho vir. E é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está querendo reaver algumas coisas, né, gente? Quando se trata de coisas, a gente vai atrás, vai à casa, acende a lamparina, vai procurar ovelha em todo lugar. Quando se trata de gente, como eu disse, a pessoa tem que querer vir. Então cuidado, tá? Porque às vezes a gente está querendo convencer pessoas a querer o que nós queremos. Aliás, isso é complicado dentro dos relacionamentos, né? Quando você está tentando convencer alguém a querer o que é bom. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Eu tenho muito cuidado, irmãos, na pregação do Evangelho, naquilo que eu prego, nas boas novas que eu anuncio. Eu não insisto muito para pessoas entregar a vida para Jesus, não insisto. Porque eu entendo que a pessoa tem que querer. A palavra diz através da boca do profeta de que quando ele viesse, ele atrairia as pessoas. Então às vezes a gente está tentando convencer pessoas pela nossa força da retórica, não é assim. Nunca mendigue ninguém a estar na sua vida. Agora eu estou falando de relacionamento mesmo, tá? Quem quer ficar, vai ficar. E se ficar porque quer, vai ser para te abençoar. Ah, pastor, mas quando é no casamento, às vezes a gente precisa lutar pelo casamento. Sim, precisa. Até a medida, tá? Porque nem Deus adula ninguém para ficar perto dele. Sempre quando a gente vê Deus falando ao povo de Israel, é assim, ó: se vocês quiserem, aliás, Jesus usou até um gesto, né? Sobe no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, já prenunciando o que aconteceria com ele, né? Que mata seus profetas. Quantas vezes eu tentei trazer vocês para debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vocês não quiseram. O que é que Jesus está dizendo, gente? Eu queria acolher vocês, estarem debaixo do meu cuidado e da minha proteção era o melhor para vocês, mas vocês não querem. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou fazer o quê? Escolham. Amor, irmãos, é deixar livre. O pai estava ali esperando o filho voltar, e quando ele apontou lá, a palavra diz que foi o primeiro que viu.
Não foi o empregado que viu, não foi o irmão mais velho que viu. Quem viu foi o pai. A palavra diz que ele viu e saiu correndo, porque percebeu o quê? Agora ele quis voltar. E a palavra diz que ele o abraça, ele o beija. E como o filho, né, tinha ensaiado lá ainda, quando estava perto dos porcos, ele tinha ensaiado, quando chegar lá, vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu, pequei contra ele. Quando o pai o abraça, a cena que vem na minha cabeça, sabe, irmãos, eu gosto de idealizar, né, histórias da Bíblia. A cena que eu vejo na minha cabeça é o filho afastando o pai, tipo dizendo assim, peraí que eu tenho que te dizer algumas coisas. Desde lá que eu estou ensaiando, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que me chama a atenção também nessa história? É que o pai não diz nada para o filho. O pai não diz nada para ele. Diz para o empregado, traz uma roupa nova, porque é assim que Deus faz com a gente, né? Deus não quer colocar o dedo na nossa ferida e fazer sangrar de novo. Quando a gente volta, correndo para os braços do Pai, Ele manda alguém vestir na gente uma roupagem nova, dizendo agora você se veste diferente. Agora a tua roupa, aquilo que te identifica, agora as pessoas vão ver diferente. A palavra diz que Ele manda calçar calçados novos, porque ele estava descalço, ele tinha perdido tudo. Possivelmente tinha vendido até o sapato, ou tinha se desgastado. O pai manda calçar sapatos novos. Por quê? Porque o andar dele, dali para frente, seria diferente. A forma dele andar seria diferente. O caminhar dele seria protegido dali para frente. Entenda, tá? A revelação de Deus. O caminhar dele, o proceder dele seria diferente, revestido. E por fim, ele mandou colocar o anel da família. Sabe o anel que tinha o brasão da família, o nome da família? Mandou colocar no dedo daquele jovem. Mas por que tudo isso, gente? Porque ele quis voltar. Ele quis. Ele escolheu. Ele decidiu. Foi ele quem se prontificou. Ele fez uma autoanálise. Vou ministrar sobre isso próximo domingo, né? Quando a palavra diz que ele caiu em si. É a proposta de Deus para a gente nessa manhã. Ele caiu em si, ele refletiu. Ele pensou, ele disse, minha vida não está boa. Quando eu estava na casa do meu pai era melhor. Mas ele estava no automático, tá, gente? Enquanto tinha dinheiro no bolso, que ele podia pagar tudo, ele estava no automático. E o dinheiro acabando, né? Olha que coisa interessante, né, gente? Na parábola do filho pródigo, aquele homem foi tendo perdas graduais, sem perceber. E foi saindo o dinheiro, e foi perdendo, e foi perdendo. Fica imaginando quando tinha apenas 5 moedas, botou a mão no bolso, tem uns 5. Já era uma perda, eu penso que dos 98%, ele não percebeu, porque é assim que acontece. É assim que acontece. A gente vai perdendo um pouquinho, sem se perceber. Daqui a pouco o divórcio bate a porta. Daqui a pouco o filho com um problema psicológico bate a porta. O filho com companhias erradas e drogas bate a porta. A falência da empresa bate a porta. Irmão, sempre é assim. E por que, pastor? Porque não paramos para refletir. Não analisamos as nossas perdas. Assim nos afastamos de Deus. Assim nos afastamos de quem amamos. Assim nos afastamos do nosso propósito. Assim vamos perdendo a chama da nossa fé. Perdas, perdas, perdas. Tem um dia que aquele jovem põe a mão dentro do bolso e quando puxa, não tem mais moeda. Quando puxa, não tem mais moeda. Tinha perdido tudo, sem se aperceber. E o pai esperou ele decidir, né? Interessante. Gente, o pai, pela experiência dele, eu quero dizer isso para encerrar. O pai, pela experiência dele, sabia que o jovem estava passando maus bocados. O pai sabia. O pai sabia que ele era o responsável. Já imaginou se o pai tivesse se apressado, ido lá buscar o jovem e tal? Ele ia viver outra daquela, desperdiçar de novo. Agora não. Quando ele volta,
Quando ele volta com um novo aprendizado. Ele volta com a maturidade. É tanto que a fala dele qual foi? Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, não sou mais nem digno de ter o título de ser seu filho. Desconsidere isso. Eu só quero estar perto aqui. Se o Senhor me arranjar aqui um emprego, se o Senhor me arranjar um emprego, só de estar perto do Senhor, que antes eu não sabia que era tão bom, antes de perder eu não sabia que era tão importante, agora eu sei. Então, nem título de filho eu considero mais, eu só considero o fato de estar perto do Senhor. Porque se eu estiver perto do Senhor, eu sei que já vai ser bom demais para mim, só de estar perto. Ele tinha aprendido, né? Aprendeu quando perdeu. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Antes da gente cear, se você recebeu na tua mão o corpo e o sangue de Cristo, tome-os agora. Se você não recebeu, você pode levantar assim a tua mão, vai aí onde você estiver, um diácono, uma diaconisa te entregar o corpo e o sangue de Cristo. Segure na sua mão estes elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Que tempo precioso, né, irmãos? É tempo de restituição. É tempo de reaver o que se perdeu. Aproveite esse momento de Santa Ceia para dizer isso para o Senhor. Eu quero, meu Deus, reconquistar. Diga isso, eu quero reconquistar minha família. Eu quero reconquistar minha esposa. Eu quero reconquistar meu marido. Eu quero reconquistar meu filho. Eu quero reconquistar minha filha. Eu quero reconquistar, meu Deus, aquela chama que sempre ardeu no meu coração. Aquele prazer que eu sempre tive de manhã, logo que acordar, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Eu quero reconquistar isso na minha vida. Quero reaver isso na minha vida. Em nome de Jesus. Segure nas Tuas mãos o corpo de Cristo. A Santa Ceia é para os filhos de Deus. E filhos de Deus, pela palavra do Senhor, são aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que já se batizaram, porque o batismo é a declaração pública de fé de que minha vida pertence ao Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela foi pensada para estas pessoas. Se você ainda não tomou a sua decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar para tomar essa decisão nessa manhã. E em qualquer momento desse culto, a partir de agora você pode sair do seu lugar e vir diante do altar que eu vou orar por você. Mas entenda, se você ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, de descer publicamente as águas do batismo, a Santa Ceia não vai fazer sentido para você. Porque a Santa Ceia foi pensada por Deus para esse propósito, nesse propósito. Então aqueles que já aceitaram Jesus, já desceram as águas do batismo, já entregaram a vida completamente ao senhorio de Jesus, esse é o momento da gente ceiar. Segure na sua mão o corpo e o sangue de Cristo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
Eu consagro a Ti estes elementos, meu Deus, o pão e o vinho, que simbolizam respectivamente o Teu corpo e o Teu sangue. Consagro a Ti em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Obrigado por esse privilégio que temos de nos assentarmos à mesa do Senhor, à mesa da comunhão. Te agradecemos. Segure na Tua mão o corpo de Cristo. Levante-o na tua mão direita. Ore e faça um pedido especial ao Senhor. Algo que você entende que só Deus, somente Ele, pode te conceder. Temos ouvido testemunhos de milagres, de pessoas que têm recebido milagres nesse momento. Ore com fé. Ore sem duvidar. A palavra do Senhor diz que quem duvida é como a onda do mar, de um lado para o outro, oscilante. Ore sem duvidar e peça ao Senhor algo especial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta na tua mão direita o corpo de Cristo e diga assim comigo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me encontrou. Diga de novo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me encontrou. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Você que comeu do pão, agora você pode beber do cálice, o sangue de Cristo. Faça isso agora. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Louve ao Senhor, adore-o, bendiga o seu nome, exalte-o. Oh, nós te bendizemos, meu Deus, e adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado pelo teu sangue, Jesus. Obrigado pelo teu sangue, Jesus. Receba restauração na sua vida. Receba restauração no seu coração. Receba restauração na sua alma. Receba restauração no seu espírito. No nome de Jesus. Seja curada, seja curado no nome de Jesus. Louve ao Senhor, levante as suas mãos e declare isso. Mas cante com convicção. Obrigado, meu Deus. Onde posso me achegar somente pelo sangue. Sim, meu Deus, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. nada Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. receba a restauração dos céus sobre a tua vida. O Senhor está reparando perdas na tua vida. Se você desejar o Senhor, vai reparar perdas na tua vida. Peça isso, mas você precisa pedir. Oh, meu Deus, nada além do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Diga para Ele que você é livre. Eu sou livre.
suas mãos e declare isso. Nada além do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos purifica de toda a culpa, que redime a nossa alma. Mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Vamos declarar juntos isso? Meu Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não importa qual é a tua culpa, o sangue de Cristo cobre toda a culpa. Aproveite esse momento para pedir perdão no nome de Jesus. Faça isso. Você vai falar agora com o Senhor, não importa ninguém, só você e o Senhor Jesus. Peça perdão. É assim que nós nos reconciliamos com o Senhor, irmãos. É pedindo perdão. Peça ao Senhor perdão. Oh meu Deus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, imperfeitos. Nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados. Nos libertamos de toda a culpa e nos reconciliamos contigo, Jesus. O Senhor nos torna alvos mais que a neve. É isso, meu Deus. Alvo mais que a neve. Neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga isso mais uma vez. Alvo mais que a neve. Sangue lavado. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de você. Se é a tua família, se junta aí. Abençoe um ao outro, no nome de Jesus. Se a sua família não está aqui, levante a sua mão e abençoe a sua família. Levante a sua mão e profetize sobre a sua família, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Graças a Deus. Que o Senhor nos use para repararmos perdas, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero reforçar no seu coração a missão que você recebeu nessa manhã. Próximo domingo, Deus vai usar você para trazer alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que você conhece que há tempo saiu da trilha, saiu do propósito. Deus vai lhe usar. Amém? Pastor, eu não sei nem como convidar. Deus colocará as palavras certas, no nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor? Levante suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial, tão abençoada. Que manhã de restauração. Oh, meu Deus, que manhã de renovo. Oh, meu Deus, que manhã de cura. É assim que teu Espírito Santo faz. Obrigado por esse tempo restaurador. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem
trazido para todos nós de cura, de restauração. Nós te agradecemos. Obrigado por essa manhã. Continue com o teu povo. Leve-os em paz, meu Deus. Que o tempo de almoço seja um tempo abençoado. Que o almoço em família seja um tempo precioso. Aqueles que não vão almoçar com a família, mas vão almoçar sozinhos, que seja um tempo precioso de paz. Que sempre estejamos na tua presença, desfrutando do teu paternal cuidado. Esse é o meu pedido, meu Deus. Leva o teu povo em paz. Que a semana seja de vitórias, de bênçãos. Ainda no mês de novembro, o Senhor pode realizar milagres. Que seja assim, meu Deus, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, protegidos e guardados. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Uma ótima semana. Você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe sua família. Obrigado, meu Deus.